Bom dia, irmãos e irmãs. Sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na comunidade evangélica luterana de Londrina. Eu quero saudar vocês com a palavra que está no Salmo 26, versículos 1 a 8, que é o salmo deste domingo, e diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Amém. Com essas palavras do salmista, eu saúdo vocês. Nós nos reunimos de forma virtual, em nome do nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele nos abençoe com a sua presença, com a sua direção e fale a cada uma de nós pelo agir do Espírito Santo. Diante desse Deus que é justo, que é santo, que é bondoso, nós também confessamos os nossos pecados, temos um momento de oração. Querido e amado Deus, estamos diante da Tua presença e, ó Senhor, nós queremos confessar também os nossos pecados. A Tua palavra diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos das Tuas misericórdias e pedimos, Senhor, o Teu perdão. Senhor, perdoa a cada um e a cada uma de nós, pelas vezes, Senhor, que de Ti nos afastamos, pelas vezes, Senhor, que com palavras, com ações, também ferimos a outra pessoa, magoamos a outra pessoa. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que o nosso coração ficou tão preso às coisas materiais, às coisas deste mundo, que nos esquecemos do que é mais importante, do amor. Esquecemos, Senhor, da partilha e de forma egoísta, Senhor, ficamos com tudo para nós mesmos. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 32, versículo 1, nós lemos: Bem-aventurados aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O Trino Deus perdoa a cada um de nós, a todos que se arrependem dos seus pecados. Amém. O texto do Evangelho previsto para hoje, do livro de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28, e diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus nos abençoe na nossa reflexão nesse dia, envie sobre nós o seu Espírito e fale ao nosso coração. Amém. Boca de Deus ou boca do diabo? Queridos irmãos, queridas irmãs, interessante como de uma hora para outra, Pedro deixa de ser boca de Deus para ser boca de Satanás. E por que eu digo isso? Porque um pouco antes dos versículos que nós lemos, no versículo 16, Pedro havia dito que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus diz para Pedro que ele estava sendo boca de Deus naquele momento. Ele diz sobre as palavras proferidas por Pedro o seguinte, no versículo 17. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ora, Pedro deve ter ficado muito contente com estas palavras ditas por Cristo. Ele deve ter pensado, imagina só, o Mestre me elogiou na frente de todo mundo, eu devo ser uma pessoa muito especial. E ele poderia, por assim dizer, ter ficado muito bem naquele dia, poderia ter ganhado um 10, se não tivesse aberto a boca mais uma vez. Quando Jesus fala do sofrimento que haveria de passar, Pedro chama a atenção de Jesus dizendo, nunca, Senhor, que tu vais sofrer tanto. Deixa disso, tu és o Filho de Deus. Isso nunca vai acontecer contigo. E o que diz Pedro? Pedro diz, que diz Jesus a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vejam que interessante como uma pessoa sai do céu para o inferno em poucos instantes. A gente deve entender naturalmente que Pedro não buscou inspiração para falar o que ele falou nas palavras de Satanás. Claro, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus falou que Pedro estava tão focado no que pensa o ser humano que ele então está cogitando das coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Ou seja, Pedro está refletindo a partir do ponto de vista do ser humano e não do ponto de vista de Deus. Aqui cabe uma explicação que nós podemos então ter esse texto iluminado pela palavra do apóstolo João na sua carta, em 1 João capítulo 5, versículo 19, onde ele diz que o mundo jaz no maligno. Ao dizer que o mundo jaz no maligno, certamente ele está se referindo ao ser humano que está longe de Deus. O ser humano longe de Deus jaz no maligno, pensa de forma semelhante ao maligno e por isso cogita das coisas do maligno. Ele não precisa buscar inspiração no maligno para agir da mesma forma que o diabo. Basta pensar como qualquer pessoa que está longe de Deus. Pedro, apesar de ter o privilégio da companhia de Jesus, ele mostrou que oscilava na sua forma de pensar. Uma hora ele pensava como alguém temente a Deus e logo depois como uma pessoa que está bem longe do Senhor, com a mente nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso? Uma pessoa longe de Deus, cujo pensamento está voltado para este mundo caído, jamais aceitará a cruz, o sofrimento, a morte, a vergonha e a dor, porque ele vai estar focado apenas no seu próprio bem-estar, na sua sobrevivência, e terá pena de si mesmo. E uma pessoa como Pedro, uma pessoa recém-convertida ao Evangelho, na maior parte das vezes, pensa que Deus está aí para o satisfazer, para que não passe por momento algum de angústia e de sofrimento. Mas vamos falar francamente, não são apenas os recém-convertidos que pensam dessa forma.
Quantas vezes a gente mesmo, os mais maduros na fé, tem a mente voltada para as coisas do mundo? Quantas vezes pensamos igual a Pedro? Nós podemos criticá-lo agora, mas se nós estivéssemos lá, com certeza, a grande maioria de nós daria total apoio a ele. Somente uma pessoa que tem o coração diariamente voltado a Deus, que está em sintonia total com Deus, agiria de forma diferente. Veja, irmãos, as pessoas de hoje, elas não são diferentes da época de Jesus, nem mesmo as pessoas que hoje se dizem crentes. As pessoas gostam de ouvir uma pregação que fale, pare de sofrer, venha Jesus e o sofrimento, a dor, a doença nunca te alcançarão, pois quem é crente está protegido. O Pai do céu não permite que sofra nada. Com o crente não tem esse negócio de coronavírus. Isso não pega em crente. Pobreza, então, isso é coisa do diabo. Dependendo do lugar onde você prega, você vai ouvir um monte de amém e de glórias a Deus. Pessoas dizendo, é isso aí, pastor. Você é um homem de fé. É realmente uma pessoa ungida por Deus. Mas e se eu dissesse, como o salmista Davi, ainda que eu ande por um vale de sofrimentos, um vale de escuridão como a morte, será que eu ouviria também glórias a Deus? Ou será que lá no íntimo as pessoas diriam, pastor, você não é crente mesmo, é? Coitado do pastor, parece que não tem muita fé em Deus. Se tivesse, jamais pensaria que poderia passar por um vale de sofrimentos. Ora, se isso fosse verdade, eu deveria pensar que Davi não era um homem de Deus. Mas só porque mencionou que pode passar por um vale difícil, será que essa pessoa deixa de ser uma pessoa ligada a Deus? Ou como diz o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, texto muito conhecido, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O que o profeta está dizendo? Em outras palavras, ainda que eu passe fome, ainda que eu não tenha nada para comer, ainda que eu vá para a miséria, ainda assim louvarei ao Senhor. Estes e muitos outros textos bíblicos nos falam do sofrimento do crente. Paulo mesmo diz que foi açoitado, foi preso, passou fome, teve sede, foi perseguido. Então não era Paulo um homem crente? Paulo acabou sendo executado na prisão pelos romanos. Pedro, como consta na história, foi sendo transformado por Deus e ficou tão semelhante a Cristo que nem aceitou ser crucificado como seu Senhor. Não se achava digno disso. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Será que Pedro não era crente o suficiente? Ora, irmãos, uma pregação evangélica, ela não pode esconder o sofrimento, ou mesmo querer fugir dele. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas é claro, esta pregação evangélica, ela não agrada ao ser humano longe de Deus. Só que uma pregação sobre Cristo, onde cruz e sofrimento não estão presentes, é uma pregação mundana. Como fala Jesus, arreda Satanás. Nós devemos ser boca de Deus e não boca de Satanás. E para sermos boca de Deus, precisamos pregar o Evangelho como ele é, com sua dureza e com a sua beleza, com as dificuldades e bênçãos do seguimento a Cristo. Vejam que na sequência, Jesus fala que devemos negar a nós mesmos e pegarmos a cruz se quisermos segui-lo. Ora, isso está ligado com a questão do sofrimento. Negar a mim mesmo, pegar a minha cruz, porque falo que a cruz, o negar a si mesmo, é uma questão de sofrimento.
Porque como seres humanos nós não queremos uma rendição total a Deus. Ou seja, não queremos negar as nossas vontades. Nós queremos que as nossas vontades, elas sejam feitas. Não queremos nos submeter totalmente à vontade de Deus, pois queremos fazer aquilo que está no nosso coração. E quando Jesus diz para nós negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, Ele está dizendo, você precisa negar a sua vontade e fazer a minha vontade, se você quiser me seguir. Este é o preço. Ora, irmãos, nós carecemos de exemplos a seguir. Então a gente deveria se perguntar, mas será que nós temos exemplos bíblicos de rendição total a Deus? Claro que sim. Nos evangelhos mesmos. Quando nós lemos sobre os pescadores que foram chamados para seguir a Cristo, ou os discípulos de Jesus, nos é dito nos evangelhos que eles deixaram tudo para seguir a Cristo. O próprio Paulo deixou a sua posição de destaque no meio judaico, sua posição de honra para seguir a Jesus. Ora, tanto Paulo como os discípulos sofreram nesse segmento, mas não abandonaram de forma alguma este caminho. Paulo vai dizer que aquilo que ele deixou para trás para seguir a Jesus não passa de lixo perto do que ele encontrou no caminho de Cristo. Mas nós temos um exemplo ainda maior do que todos estes juntos, que é o exemplo do próprio Jesus. Ele mesmo diz em João 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Entendem isso? Jesus entrega-se totalmente à vontade do Pai, Ele entrega a sua vida. E Ele diz que Ele faz isso de forma espontânea. Ou seja, Ele podia fazer ou não fazer. Ele fala que tem autoridade para isso. O que eu quero dizer que nós podemos, ou não, nos entregarmos totalmente ao Pai. Podemos nos render a Ele totalmente ou não. Essa é uma decisão nossa. A vida que nós recebemos é um presente que Deus nos dá. Eu e você, nós podemos usufruir dela da forma como nós acharmos melhor. Mas Jesus vai dizer que a melhor forma de viver a vida é quando nós nos rendemos inteiramente a Ele. No versículo 25 ele diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Muitas pessoas acham que entregar a sua vida em total submissão a Cristo, negar a si mesmo, é uma perda de vida, mas Jesus diz exatamente o contrário. E eu penso sinceramente que ao nos submetermos inteiramente a Deus, a renunciarmos a nós mesmos, nós temos uma vida muito mais abençoada aqui e ainda receberemos a eternidade junto a Deus. Então, renunciar a si mesmo é o melhor caminho que nós devemos tomar. É uma questão de humildade, de reconhecer que o caminho de Cristo é o melhor caminho e este caminho de Cristo é o caminho do amor. Na verdade, é este caminho que Jesus propõe. Ele propõe o caminho do amor. Ele diz que este caminho é o melhor. Eu sei que a palavra amor, como diz o psicanalista alemão do século XX, Erich Fromm, é a palavra mais prostituída que existe. Dentre outras coisas, porque se confundiu o amor com sentimentos. Mas o amor não é um sentimento, o amor é mais profundo, o amor é racional, o amor é uma decisão, é uma escolha que eu faço. Pegando o pensamento do Erich Fromm, para entendermos o Evangelho, ele fala sobre o amor o seguinte, o amor não é algo natural, mas o amor requer disciplina, concentração, paciência, fé e a derrota do narcisismo. Não é um sentimento, é uma prática. E ele conclui dizendo, o ser humano tem duas orientações básicas na vida, ter e ser. Ter implica adquirir e possuir coisas, até pessoas. Ser está focado na experiência, trocar, comprometer, compartilhar com outras pessoas.
Em outras palavras, o que eu quero dizer com tudo isso é que o caminho do amor proposto por Jesus, para quem quer o seguir, não é o caminho natural do ser humano, mas está em oposição ao próprio ser humano. O caminho de Jesus está ligado não ao ter, mas ao ser. E isto não é algo natural ao ser humano. O amor verdadeiro não é algo natural, porque o ser humano quer ter. O ser humano é egoísta, ele quer ter cada vez mais coisas e até pessoas. Por isso, quando alguém diz, por exemplo, que matou a outra pessoa por amor, na verdade ele matou por egoísmo, por achar que a outra pessoa é dele, que é uma posse. E esta mentalidade distorcida sobre o amor está muito presente na nossa sociedade. Mas amar não é possuir. O ser humano, por estar longe de Deus, ele distorce o amor. Aliás, distorcer é uma das características básicas do próprio diabo. Ele distorce as coisas, ele distorce tudo que é belo, inclusive o caminho do amor. O caminho de Cristo é um caminho diferente do caminho do mundo, não é um caminho natural para o ser humano seguir. E por isso não é fácil para o ser humano seguir a Cristo, porque vai contra a sua natureza. O caminho de Cristo está ligado a ser diferente, e não a ter coisas ou mesmo pessoas. E por estar longe de Deus, o ser humano quer cada vez ter mais e mais. Você já reparou que o pensamento do mundo é ter é poder? As pessoas querem ter em última análise para poder dominar. O ter está ligado com o poder. Mas citando novamente o Erich Fromm, ele diz: a ânsia pelo poder não se origina da força, e sim da fraqueza. Ao querer ter mais e mais, ao querer dominar o outro, o ser humano revela a sua fraqueza. Mostra exatamente quem ele é, uma pessoa que não suporta quem pensa diferente, que não suporta ser contestado, que não aguenta abrir mão de coisas e pessoas, pois sem ter, mostraria exatamente quem ele é, uma pessoa fraca. Jesus quando diz para nós negarmos a nós mesmos para poder segui-lo em última análise, ele está dizendo o seguinte: se você quiser me seguir, então reconheça quem você é. Você é uma pessoa fraca, pois tem a mentalidade desse mundo que acha que ter é poder. Você precisa estar disposto a abrir mão dessa mentalidade doentia, que não é minha, mas é do diabo. Você precisa estar disposto a abandonar a ideia do ter. Ter pessoas, ter coisas, ter Deus. Só assim, ao abrir mão do ter, que você achará o caminho da vida, o caminho do amor verdadeiro. Jesus vai dizer que quem segue o caminho dele, na verdade está seguindo um caminho que aos olhos do mundo é um caminho de perda. É perda de poder, é perda de ter, é perda de fazer o que quiser, é perda de ter o domínio sobre as coisas e sobre as pessoas, inclusive perda de domínio sobre você mesmo. Aos olhos do mundo é um caminho de perda. Mas como nos fala Jesus, este é o caminho da vida com qualidade, da vida em abundância, da vida eterna. O caminho de Jesus não atrai a quem não quer uma mudança radical, porque é antinatural ao ser humano, vai em oposição ao ter. E as pessoas querem ter muito e querem ter cada vez mais coisas. E isso está tão impregnado que a gente percebe isso até no mundo religioso. É querer ter a igreja mais bonita, a igreja maior, a igreja com mais membros, com mais influência, com mais seguidores. E a gente pensa, por que tudo isso? Será que é por amor às pessoas? Será que é por amor a Deus? Ou será que é o caminho do mundo? O caminho do ter, porque este caminho é o caminho do poder. E o poder religioso, ele é extremamente maléfico, pois significa que a pessoa quer ter poder de domínio sobre as outras pessoas usando a fé. Este mesmo caminho religioso, caminho distorcido, revela muito íntimo da pessoa.
Ela quer ter poder sobre as coisas, ter posse delas. Tipo, o pensamento toma posse da tua bênção, distorce textos bíblicos para justificar os seus pensamentos. Jesus nos chama para o caminho do ser, que é o oposto do caminho do ter. E isso nós devemos ter bem claro, pois do contrário estaremos mundanizando o caminho de Jesus. Ou seja, vamos seguir a Jesus. Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou seguir a Jesus com o intuito de ter coisas, de ter o pão, de ter uma casa, de ter um trabalho, de ter saúde, de ter uma família, etc. Esse é o caminho do ter. Não é o caminho cristão. Jesus está propondo uma outra direção. Ele propõe o caminho do ser. Por isso, quem quer seguir a Jesus, segundo as palavras dele mesmo, perde o que este mundo aqui chama de vida. Perde o controle sobre as coisas, perde o controle sobre as pessoas, perde o controle sobre a religião, sobre Deus, como se pudesse controlar a Deus. Em última análise, perde o controle da própria vida e passa tudo isso para Deus. É a pessoa que diz, Senhor, eu não quero ter mais nada sob o meu controle, abro mão de querer ter coisas, de querer ter pessoas, e até a mim mesmo eu sou fraco, pois só tenho coisas, eu só tenho dinheiro, eu sou fraco por querer ter pessoas sob o meu domínio, sou fraco por querer ter, eu abro mão desse caminho para seguir o teu caminho, que é o caminho do ser. E seguindo essa linha de raciocínio, quando nós observamos a vida de Jesus, o que nós notamos? Ele não está nada preocupado em ter coisas. Aonde nos evangelhos nós vemos a preocupação de Jesus em ter alguma coisa? Ele faz questão de ser diferente. E aí que está a diferença de Jesus. E é este jeito de ser e de viver de Jesus que faz dele e que fez dele o maior exemplo a ser seguido. Eu tenho pego na mensagem de hoje, se você tem conhecimento e quiser ler um pouquinho sobre o Erich Fromm, o pessoal fala Erich Fromm, né? O Erich Fromm, é interessante o pensamento dele, ele vai falar que o ser está focado na experiência, no trocar, no comprometer, no compartilhar com as outras pessoas. Este é exatamente o estilo de vida de Jesus. Já o ter está focado em possuir. E quem está com a mente focada no ter precisa de uma metamorfose, como diz Paulo em Romanos 12, texto que nós conversamos semana passada. Precisa mudar a forma de pensar. Pessoas que se dizem cristãs, mas estão focados em ter, não compreenderam ainda a mensagem do Evangelho e terão muitas dificuldades com Jesus. Ou elas vão distorcer a pregação de Jesus, ou seja, vão dar uma interpretação sem olhar o contexto, ou vão buscar textos do Antigo Testamento para terem alguma base para o seu pensamento, para a sua ação. Mas tanto uma coisa como a outra estão errados, não são ações cristãs, mas são diabólicas. Não sei se eu consegui transmitir a vocês o que eu gostaria de falar com vocês hoje, espero que sim. Espero ter sido boca de Deus para ti hoje. Eu procurei falar para que nós devemos ter muito cuidado, para nós não sermos, por assim dizer, boca maldita, né, boca do diabo, ou seja, temos cuidado para não desviarmos as pessoas do caminho de Cristo, que é o caminho da cruz. E nem devemos seguir o caminho proposto pelos falsos profetas, que falam apenas de facilidades no caminho de Cristo, ou seja, que Deus, por ser bom, não vai permitir que você sofra, que você fique doente e até que perca dinheiro. Este pensamento é um pensamento diabólico. É o que Satanás ofereceu a Jesus na tentação. Está com fome? Transforme essas pedras em pão. Está pobre materialmente? Me siga, eu te darei todas as riquezas do mundo. Está passando dificuldade? Vem a mim. Pois até os anjos vão te segurar para que você não caia. Essa pregação não é pregação de Deus. Essa pregação é pregação do diabo. Espero que você tenha entendido que para seguir a Jesus você tem que deixar de lado o caminho do ter para seguir o caminho do ser. Ou seja, o caminho do ter
é o caminho do mundo. Ter casa, ter carro, ter prestígio, ter isso e aquilo outro, ter uma esposa, ter um marido, ter uma filha, um filho, ter namorado, namorada, ou seja, agir como se a outra pessoa fosse a sua propriedade. Ter uma religião, ao invés de fazer parte de uma religião. O caminho do ter não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho do ser. E quando você abandona o caminho do ter, você se torna uma pessoa livre. E eu sei que isso é arriscado, mas ter fé é correr risco. Abandonar o caminho do ter é, na perspectiva do mundo, perder a vida, mas na perspectiva de Deus é ganhar a vida, é entregar o controle a Deus. Você, sua família e tudo ao seu redor, por incrível que possa parecer, vocês serão muito agraciados quando abandonarem o caminho do ter. Você acaba se entendendo como um mordomo e não como dono, e não como um senhor. O que está colocado nas suas mãos foi colocado para Deus, para você servir a Ele e servir as pessoas e não para a sua posse. Se você tem seguido o caminho errado, o caminho do ter, e por isso vive descontente, Deus está chamando você a seguir o caminho do ser, o caminho de Cristo. E se você quiser mudar o rumo da tua vida e ser feliz, ser próspero, porque ser próspero é se alegrar com as dádivas de Deus e não querer mais e mais, então eu te convido, você, a orar comigo. Querido e amado Deus, perdoa-me pelo meu estilo de vida baseado no ter. Eu abro mão totalmente do ter. Tudo é, na verdade, Senhor, teu e não meu. Eu sou apenas um mordomo, um administrador das tuas coisas. Eu mesmo sou teu. Eu não quero seguir a mentalidade do mundo ligada ao ter, mas quero seguir a do teu filho, que está ligada ao ser. Quero ser a pessoa que tu queres que eu seja. A ti me submeto e entrego totalmente o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a importância de sermos semelhantes a Jesus, de seguirmos o caminho de Jesus, que é o caminho do ser e não o caminho do ter. E nós queremos seguir este caminho. Queremos seguir o caminho desse Deus amoroso, desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, nós também estamos dizendo que queremos seguir este caminho, que é o caminho proposto por Jesus. Então, juntos, confessemos nossa fé em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu convido para nós fazermos a oração final e oraremos também na sequência o Pai Nosso. Querido Deus, Tu me ensinas a alegrar-me com o pouco. Não tenho necessidade de muito para viver bem. Quem coloca o coração nas coisas nunca está feliz. Querido Senhor, eu não sou pobre, pois pobre é quem nunca está contente com aquilo que Tu dás e sempre almeja mais. Que eu nunca seja seduzido pelo dinheiro, mas que eu, Senhor, me contente com o Teu pão, que o Teu vinho, Senhor, esteja sempre nas minhas dispensas, que nunca falte à minha mesa, Senhor, a Tua doce presença. Não permita, Senhor, que eu me prenda ao consumismo, a esta corrida louca por ter mais. Assim vai me sobrar mais tempo para o amor, tempo para Te ver nas flores, tempo para Te ouvir nos sons da natureza, tempo para dançar Tuas músicas, ser iluminado pelas Tuas estrelas e guiado por Tua voz, que me chama para a Tua tenda, onde o tempo parece não passar, onde Tu me unges com Teu óleo e minha taça transborda. Que eu não me envergonhe, Senhor, das roupas velhas, dos sapatos surrados, dos móveis desgastados, do celular um tanto ultrapassado. Que eu não viva de aparências, mas tenha sempre nos meus cestos as Tuas dádivas, que são mais do que suficientes para eu viver bem e compartilhar. Que meus pensamentos não estejam focados em ter coisas, pessoas, religião, mas em ser alguém que aprende a compartilhar a vida, aquilo que Tu dás. Que eu não queira usufruir da Tua companhia como se Tu fosses propriedade minha, mas sim que eu usufrua dos nossos momentos de diálogo para o meu crescimento pessoal e me sinta em paz, não por Tu seres meu, mas por eu ser alguém que é amado e cuidado por Ti. A Tua companhia, Senhor, é o meu bem maior, a minha herança, e por isso, Senhor, de forma alguma, sou uma pessoa pobre, sou próspero, pois me contento com o que me pões às minhas mãos. E é tanta coisa bonita, Senhor. Tu me ensinas um jeito diferente de viver, não baseado no ter, mas no ser. Que vivendo assim eu possa ser exemplo de vida para quem está perdido, tão perdido, que os seus olhos só enxergam o que lhe falta e não agradece pela dádiva da vida.
Querido Deus, olha também para a minha família. Dá que ali seja um lugar de paz e de união entre todos e todas. Que seja sempre um lugar seguro, de bom diálogo, de amor. Que haja sempre pão à mesa e carinho entre todos e todas. Que Tu olhes, Senhor, pelos meus afazeres, seja do trabalho, do estudo, e dá-me a Tua bênção para que eu possa me desenvolver bem em tudo em que eu me esforçar. Senhor, cuida da nossa nação, ajude os nossos governantes a administrarem com sabedoria e boa vontade, especialmente para com as pessoas mais fracas. Fica, Deus, também com as pessoas que não têm o que comer e nem onde morar. Que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, ser auxílio a estes pequeninos que Tu amas. Cuida dos enfermos, dando a possibilidade de cura. Abençoe os tratamentos de saúde, para que cada qual, Senhor, possa experimentar a Tua bondade, também através de remédios e dos profissionais da área de saúde. Cuida dessas pessoas, especialmente as que estão na linha de frente desta luta contra este novo coronavírus, dá força e proteção, bem como condições de trabalho. Que Tu abençoes também os cientistas, para que descubram uma vacina eficaz contra este mal, a fim de que possamos voltar a viver sem medo de contaminação. Que Tu continues com os professores e professoras, ajudando esta gente em suas atividades profissionais, dando sabedoria, criatividade, ânimo e condições para realizarem bem as suas atividades. Dá que alunos e alunas tenham amplas condições de aprenderem os conteúdos que lhes são passados. Olha pelas pessoas que estão enlutadas, dando a elas o consolo que vem do Teu Espírito. As pessoas que estão desempregadas, dá oportunidade para que possam exercer as atividades que lhe rendam sustento para o dia a dia. As empresas, dá que possam se desenvolver bem financeiramente, para que não precisem demitir, mas sim que contratem mais pessoas. Cuida da Tua igreja, para que membros e ministros e ministras se mantenham fiéis à Tua palavra. Nós oramos, querido Deus, em nome de Jesus, que também nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de dar a bênção, gostaria de dizer também que no próximo domingo nós teremos atividade presencial, culto presencial. Mas existe uma série de regras que devemos cumprir e nós avisaremos também, através do WhatsApp, nós avisaremos quais são as regras e quem pode, estar presente neste culto presencial. Tem as limitações de presença também na igreja, questões de pessoas que estão impedidas de participar, seja por idade, seja por ter alguma comorbidade, mas nós vamos avisar pelo WhatsApp, vamos deixar claro quem pode estar presente, quem não pode, mas aqueles que não podem, eles vão continuar assistindo os cultos também aqui nessa mídia social no YouTube, vão estar podendo assistir o culto também. Nós não vamos deixar de fora as pessoas que não podem estar presentes aqui no culto, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja ao seu lado e com as palavras da bênção, eu me despeço de você. Que o Senhor Deus esteja ao teu lado para te defender e dentro de ti para te fortalecer.
que Ele esteja à tua frente para te guiar e atrás de ti para te cuidar. Esteja Deus abaixo de ti para te segurar e sobre ti para te abençoar. Que as misericórdias de Deus sejam tuas companheiras antes mesmo do sol nascer. Caminhe o tempo todo contigo e te conduzam à noite a um descanso renovador. Que o amor que desce dos céus te encontre em cada esquina da tua vida e faça parte dos teus dias. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém.